Vinícius Gonçalves mandou uma pergunta internacional aqui. O que o professor achou da indicação do Lula para o TRE do Paraná? Advogado que criticou muito o PT, mas prometeu votar contra o Moro, igual ao Fux. Bom, Vinícius, eu não sei se isso que você está dizendo é verdadeiro, né? Então, eu vou fazer assim que nem os neopositivistas, né? É do Círculo de Viena, né? Que criaram aqui o empirismo contemporâneo, o empirismo lógico. Eu não vou comentar o mundo, eu vou comentar as proposições sobre o mundo. O que o Vinícius fez foi uma proposição sobre o mundo. E como eu não conheço, de fato, o que aconteceu no mundo ali, eu só tenho o que o Vinícius está dizendo sobre o mundo. Então, eu só posso atribuir valor a que o Vinícius está dizendo, né? E, aliás, se eu fosse um neopositivista, eu ainda poderia apenas fazer uma linguagem lógica e fazer uma espécie de tábua da verdade sobre o que ele está falando. Mas, tirante essas elucubrações e brincadeiras, esse é um problema brasileiro. O Vinícius levanta uma questão, deixando de lado, como eu não conheço o caso do Paraná, é o mesmo caso das indicações para o Supremo, para o STJ, que nós confundimos o protagonismo das cortes com o protagonismo dos membros das cortes. E aí, então, nós achamos, assim, as manchetes. Alexandre de Moraes toca o processo pelo qual poderá caçar o Bolsonaro. Dá a impressão de que Bolsonaro pode ser caçado porque há um protagonismo do Alexandre de Moraes. Não. Olha o truque discursivo de setores da mídia. As pessoas se acostumam. Eu reconheço e eu entendo, e não estou criticando, porque essa é uma coisa que nos invade. E a gente vai reproduzindo. Então, o protagonismo. Então, a coisa acontece no tribunal por causa de fulano. Esse é o erro. Se as coisas acontecem num tribunal por causa de um ou dois, é porque houve um problema. Ninguém vai ao tribunal perguntar a opinião pessoal sobre um assunto ao ministro ou ao juiz, porque a opinião dele pode não ser a que o direito tem. E o direito sempre tem uma posição sobre determinado assunto, porque senão não é democracia. A pergunta que as pessoas têm que fazer aos tribunais é o que o direito, na sua dimensão simbólica na sociedade, que é composta por doutrina, jurisprudência, leis, etc., tem a nos dizer sobre isso. Essa é a resposta institucional. Agora, se eu quero saber e acho que eu me contento com uma resposta individual, eu posso quebrar a cara. Por quê? Porque eu estou apostando no indivíduo, em vez de apostar na estrutura, e a democracia se faz na polis. Por isso que, na peça Antígona, os brasileiros, na sua maioria, e quem diz isso muito bem é o pai do Chico, o Sérgio Buarque, de Holanda, os brasileiros adoram Antígona, porque Antígona é fofinha, assim, né? Porque, coitadinha, porque ela queria enterrar o seu irmão. Ok, mas ela queria cuidar do interesse dela. E o Creonte é o amaldiçoado, porque ele é o tirano, é que Creonte está preocupado com o direito da polis, de todos. Mas no Brasil a gente acha que quem está certo é o individual. Por isso que a gente gosta tanto, assim, os juízes heróis, né? O K. Sundstein, né? O K. Sundstein, que é um jurista americano, enfim, ele tem uma classificação para os juízes em 4 tipos nas cortes, né? Ele diz que ele está falando só para eles lá e diz que isso nem dá para universalizar, etc. Ok. Mas eu
quando ele lançou isso, eu fiz um artigo, está no Conjur, um artigo que eu fiz sobre isso. Ele classifica os membros assim, das cortes em heróis, minimalistas, soldados e mudos. E aí, o herói é aquele que acha que o tribunal pode tudo, que o tribunal pode resolver os problemas do mundo, do tipo proibir a febre amarela fazendo uma decisão proibindo o mosquito de picar, né? Esse é o herói, né? É o juiz herói. Aí tem o juiz soldado, né? Que ele segue sempre a maioria. O mudo não faz nada, que fica só na dele e ninguém bole com ele. Aí, e o minimalista seria um juiz factível, que é aquele meio termo, né, que chama técnico, o minimalista, né, que seria esse, né, um pouco de self-restraint e tal. Então, quando a gente fala dessas coisas todas, a gente está, quando fala em indicação de ministros, etc., as pessoas, no fundo, querem um herói. Eles querem o juiz herói e depois se queixam do juiz herói. Né? E depois se queixam do juiz herói. Então, por isso que eu estou trazendo essa classificação, que não é científica, etc., e eu faço uma coisa, até digo algo que o autor original não fez. O grande problema não é você ter 4 classificações e poder identificá-los. O grande problema é que numa mesma decisão e no mesmo dia, de manhã, numa decisão, o João da Silva é um juiz herói. E no final do dia, o próprio João da Silva é um juiz soldado. E no outro dia ele é um juiz mudo. E na quinta-feira ele é o juiz minimalista. Ele não guarda dentro nem da classificação uma certa coerência.